Olá, muito boa tarde. Está começando mais um NT Sul na tela da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira, 30 de março. Na edição de hoje, as novidades da Feira da Agricultura Familiar. Primeira edição temática acontece na semana que vem. Cachoeira do Sul tem fevereiro positivo na geração de emprego, mas números não cresceram muito. Rio Grande do Sul também teve saldo positivo. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala do transtorno bipolar. Ela explica como a doença pode afetar o nosso cérebro. E ainda, na entrevista de hoje, nós vamos falar da duplicação da RSC 287. Concessionária alega que movimento precisa dobrar para a arrecadação no pedágio ser suficiente para os investimentos. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre aquele espaço reservado para você. É só mandar a sua mensagem com a sua informação, com o seu recado, com uma reclamação, com uma boa notícia. O nosso número é o 51 99769 7129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no canal do YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E o primeiro assunto de hoje é vacinação. Em 3 meses, termina o prazo para vacinar adolescentes com 13 e 14 anos contra a meningite pelo SUS. A procura em todo o território gaúcho é baixa. Desde a inclusão da vacina contra a meningite meningocócica em 2020 no calendário nacional de imunização, os índices de cobertura seguem muito abaixo da meta definida pelo Ministério da Saúde e preocupando as autoridades. No primeiro ano de vacinação, o percentual de crianças e adolescentes de 11 e 12 anos vacinados foi de 30%. Nos anos seguintes, um leve incremento, alcançando 46% em 2021 e 48% das crianças e adolescentes de 11 e 12 anos em 2022. Índices muito distantes da meta de 95% estabelecida pela saúde. Em setembro do ano passado, o Ministério estendeu essa vacina para adolescentes de 13 e 14 anos, mas a procura seguiu baixa. Todos os municípios dispõem da vacina e devem ofertar a imunização de graça contra a meningite nos postos de saúde. Segundo especialistas, os menores de 1 ano de idade têm maior chance de pegar a doença, mas são os adolescentes e jovens os principais responsáveis por manter a circulação da meningite. Daí, a importância de vacinar essa galerinha. Mas atenção, a dose vai ficar disponível para adolescentes de 13 e 14 anos de graça no SUS só até junho deste ano. Depois, ela fica disponível apenas para crianças e adolescentes de 11 e 12 anos. Na rede privada, a dose custa em média R$ 350. A doença é transmitida por gotículas ou secreções respiratórias de pessoa para pessoa. Aglomerações e compartilhamento de objetos facilitam o contágio também. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e podem incluir ainda rigidez na nuca. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou levar até a morte. Por isso é importante vacinar, né? Gente, no começo da semana, nós noticiamos aqui uma nova manifestação por falta de professor em Cachoeira do Sul. O protesto foi na Escola Cívico-Militar de Nanere Pereira. A Secretaria Municipal de Educação prometeu acelerar o processo e chamar os aprovados no concurso. Os detalhes na reportagem. Cachoeira do Sul registrou uma manifestação escolar na manhã da segunda-feira, como foi noticiado no NT Sul. Com cartazes nas mãos, alunos, famílias e professores pediram por ações para a resolução de problemas que são registrados na Escola Cívico-Militar de Nanere Pereira, como, por exemplo, falta de professores, funcionários, laboratório de informática e biblioteca. Após o manifesto, a secretária de Educação, Ângela Chu, realizou uma reunião com a direção da escola. Na pauta, ficou acertado que serão chamados mais professores do concurso público, como já vem sendo divulgado pela secretaria para questões envolvendo outras escolas também. No caso da Escola de Ná, serão chamados professores para as demandas necessitadas, entre elas estão para a área de História, Inglês, Coordenação para a noite e também Artes. Tem vagas remanescentes na UFSM Campus Cachoeira do Sul. O edital com as vagas e detalhes pode ser acessado no portal da universidade na internet.
São 6 vagas para arquitetura e urbanismo, 21 para engenharia agrícola, 8 para engenharia de transportes e logística, 28 para engenharia elétrica e 21 para engenharia mecânica. Para participar do processo seletivo, é necessário ter feito o Enem completo entre 2018 e 2022. As inscrições vão até o domingo, dia 2 de abril, no site. E vamos falar agora sobre emprego, sobre trabalho, algo tão importante, né, para a sobrevivência de todos nós. Cachoeira do Sul teve um saldo positivo na geração de emprego em fevereiro, mas esse saldo não foi muito significativo. Nos números do Rio Grande do Sul e dados gerais do Brasil, o número de pessoas contratadas também foi superior às demissões. Nós vamos aqui para a tela para ver isso em detalhes, então me acompanhe. Vamos começar aqui pelos dados do município de Cachoeira do Sul, especificamente, destacando então o mês de fevereiro. As admissões foram 470, número de contratações, e os desligamentos 457. Então, o saldo total do mês em fevereiro em Cachoeira do Sul de postos de trabalho foram 13, né? A relação entre desligamentos e contratações. Agora a gente vai dar uma olhadinha na próxima tela, que mostra uma radiografia por setores aqui no município de Cachoeira do Sul, tanto nos desligamentos quanto nas admissões. Vamos começar por este gráfico aqui à direita da tela, que mostra os desligamentos. Então, o setor que mais desligou, que mais demitiu, foi o comércio. Os serviços vêm logo na sequência, com 144, depois indústria e construção. Nas contratações, nas admissões, comércio teve 176 contratações, embora tenha demitido bastante, se recuperou porque também contratou, e a indústria, logo na sequência, com 117 contratações, serviço 115, construção 32. Na próxima tela, a gente vê então a radiografia dos setores em números consolidados, né? Então, a indústria em Cachoeira do Sul no mês de fevereiro liderou a criação de vagas com 25 novos postos, 12 na agropecuária, 12 no comércio, menos 7 na construção e menos 29 postos de trabalho no setor de serviços. Serviços normalmente puxa a linha de frente, né? Mas esse mês teve um desempenho ruim aqui em Cachoeira do Sul. Vamos ver agora, então, na próxima tela, acho que já são os dados do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, dados do estado do Rio Grande do Sul no mês de fevereiro. Então, as admissões no estado gaúcho foram 131.968 e os desligamentos, as demissões, 112.423. Saldo positivo no mês de fevereiro no Rio Grande do Sul, 19.545 postos de trabalho. Na próxima tela, também o desempenho aqui dos setores, tanto nos desligamentos quanto nas demissões. O setor que mais desligou no estado do Rio Grande do Sul foi o setor de serviços, depois seguido pelo comércio, indústria e a construção civil. Nas contratações, fazendo aqui um contraponto, né, ao mesmo tempo que desligou muitas pessoas, o setor de serviços, como eu comentei, né, é um setor que ele emprega muita gente, tem uma retomada mais rápida, também contratou muito, contratou 47.300 pessoas, seguido pela indústria, comércio, agropecuária e construção. Na próxima tela a gente vê então o número absoluto de postos de trabalho gerados no Rio Grande do Sul. Na verdade, aqui o primeiro número é negativo, né, do comércio, com menos 1.101 vagas, depois a construção, na sequência a agropecuária, serviços e a indústria. Vamos dar uma olhadinha agora nos dados nacionais, dados do Brasil no mês de fevereiro. Então, ficou assim o mês de fevereiro no Brasil, um saldo de 241.785 postos de trabalho criados. Os desligamentos foram 1.708.059 e as admissões, as contratações, 1.949.844. Vamos ver os setores, como desempenharam no mês de fevereiro no nosso país, começando pelos desligamentos. Setor de serviços também teve aqui um número significativo de demissões, ao passo que contratou muito, né? Contratou 937 mil pessoas, demitiu 772. Então, o comércio veio na sequência como o segundo que mais demitiu, depois indústria, construção e agropecuária. E nas contratações, serviços
foi o setor de serviços foi o que mais contratou, seguido por comércio, indústria, construção e agropecuária. E agora os números absolutos que a gente vê aqui imediatamente na sequência. Então, o setor de serviços foi o que mais gerou postos de trabalho no mês de fevereiro no país, 40.686, seguido por indústria, construção, agropecuária e o comércio, que teve uma pequena queda em números absolutos de postos de trabalho no mês de fevereiro no país. Tá aí então uma radiografia, né? Um pouco do que aconteceu no nosso país no mês de fevereiro. Houve um crescimento lento, pequeno, né? Mas melhor do que se tivesse uma retração no mercado de trabalho. Ainda assim, tivemos aí uma retomada do emprego. Aos pouquinhos estamos tendo essa retomada no nosso país. Tem Feira da Agricultura Familiar aqui em Cachoeira do Sul na semana que vem. E neste ano, a grande novidade é que todas as edições vão ser temáticas. E tem mais. Ainda esse ano, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul vai implantar uma rota de turismo rural. Quem traz mais informações para a gente é o Gabriel Hag. Oi, boa tarde, Gabriel. Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Nós estamos agora na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, campus aqui de Cachoeira, porque, Daniel, tem novidade. Vocês devem estar lembrados, logicamente, da Feira da Agricultura Familiar, que acontece mensalmente no centro de Cachoeira do Sul. Pois então, semana que vem, já começando com a feira, e olha a novidade, esse ano todas as edições vão ser temáticas, exatamente. Para isso está aqui conosco a professora Chayane Agni, ela que é a coordenadora do projeto, professora aqui da instituição. Muito boa tarde, professora. Eu começo te perguntando, então, vamos ter temas para cada feira? Boa tarde, então, a todos os telespectadores da TV Cachoeira. É um prazer enorme. Nós estamos voltando, então, com o projeto da Feira da Agricultura Familiar. Na semana que vem, 4 de abril, então, convidamos a todos os residentes do município de Cachoeira do Sul, toda a comunidade para nos prestigiar. Então, ela vai ter início no dia 4, né, às 8 horas, e vai até às 17 horas. E vai ser uma edição temática. Então, é bem importante que a gente está retomando com o projeto. E a grande novidade deste ano é oferecer à comunidade, cada mês, uma edição diferente, com um tema diferente. Então, nós temos aqui no dia 4 de abril, então, a edição de Páscoa. Depois, no dia 9 de maio, nós temos a edição do Dia das Mães. No dia 6 de junho, a edição dos Dias dos Namorados. No dia 11 de julho, a edição especial do inverno, comemorando aí a entrada do inverno. No dia 8 de agosto, a edição do Dia dos Pais. No dia 12 de setembro, a edição comemorativa ao mês do Gaúcho. No dia 10 de outubro, então, a edição Nossa Senhora Aparecida e também especial Dia das Crianças. No dia 7 de novembro, a edição alusiva à Proclamação da República. No dia 5, então, a edição especial de aniversário do projeto. Nós estamos caminhando para 7 anos do projeto de extensão. E no dia 19 de dezembro, finalizando com a edição comemorativa do Natal. Então, é um grande prazer estar retomando o projeto e agora a gente está muito feliz também porque a partir do ano passado nós retomamos com a feira presencial, mas estamos também com o projeto Delivery. Então, a comunidade, os consumidores que querem adquirir alimentos da agricultura familiar possam também estar pedindo, encomendando e recebendo nas suas residências. E para essa feira primeira agora, essa feira de Páscoa, claro, a grande atração provavelmente vão ser os produtos artesanais, os chocolates. O que o público vai encontrar por lá? Então, as agroindústrias elas vão oferecer algumas bolachinhas com temas de Páscoa. Nós também temos carrapinhadas, né? Tradicional carrapinhada, que vai ser ofertada pelos agricultores. Então, terão vários alimentos, principalmente das agroindústrias, que serão oferecidos aos consumidores com o tema da Páscoa. E justamente para essa retomada da Feira da Agricultura Familiar, a UERG está fazendo diversas visitas em lideranças e segmentos aqui da cidade, né? Então, é importante lembrar que esse projeto, ele iniciou sendo executado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ao longo do tempo, outras instituições começaram a se agregar à ideia. A FUBRA como apoiadora, também a Secretaria Municipal de Cultura nos apoia desde o ano passado, mas a nossa intenção é fortalecer cada vez mais, ampliar
as nossas parcerias com as outras instituições. Então, nós estamos também com ideias para desenvolver projetos de pesquisas em parceria. Agora, nós também estamos com a rede local da agricultura familiar, que é um outro projeto de extensão, a incubadora social também, que é um outro projeto de extensão. E a nossa ideia agora é desenvolver um projeto de pesquisa que tem como finalidade fazer um mapeamento do perfil do consumidor para o turismo rural no município de Cachoeira do Sul. Então, essas famílias que estão envolvidas nestes projetos, principalmente da Feira da Agricultura Familiar, elas têm intenção de evoluir para o turismo rural. E o turismo rural é uma tendência. Então, a gente precisa aproveitar isso como uma estratégia para o desenvolvimento rural da nossa região, do nosso município, para os agricultores. Então, esse é o papel da universidade. Nós estamos aí construindo ações, fazendo com que a ciência chegue exatamente no público-alvo, na comunidade, na sociedade. É para isso que a universidade nasceu, é para isso que ela existe. Falou agora do turismo rural, que é uma tendência e realmente vários municípios, inclusive aqui da região de Cachoeira do Sul, já estão desenvolvendo, e Cachoeira tem muito potencial para essa novidade que a UERGS está pretendendo implantar, né, professora? Exatamente, nós estamos com cursos de capacitação em parceria com as instituições, especialmente na rede local, que é coordenado pelo meu colega, professor Nilson Binda. Então, a ideia é fazer com que esses agricultores também se preparem para isso. Então, o projeto de pesquisa ele vem com o intuito de mapear o perfil do consumidor, mas, por outro lado, nós precisamos entender como capacitar esse agricultor para preparar ele para conseguir, de fato, produzir os produtos e serviços necessários no turismo rural. Então, eu acredito que penso assim, né, que é algo que a gente vai demorar um tempo ainda para construir, mas que é muito possível, porque a nossa região ela é muito rica em atrações, tem muitas potencialidades para evolução para o turismo rural. E é isso que a universidade vai trabalhar. É exatamente isso que nós estamos tentando agora construir. Claro que a gente está no início ainda, é uma caminhada muito longa, mas deixar bem claro que as outras instituições elas são muito importantes no processo. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Turismo, a própria Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Então, todas as instituições que elas fazem relações com este tema, elas devem estar junto neste processo, junto com a universidade, para que a gente caminhe junto na construção de ações de desenvolvimento para o turismo rural. Tá certo. Obrigado, professora. Sucesso nos trabalhos, então, reforçando próxima e retomada deste ano da Feira da Agricultura Familiar, dia 4, né? Dia 4 de abril, então, estão todos convidados. A comunidade está ansiosa já, porque a gente tem recebido muitas mensagens. Quando que vão retornar? Quando que vão retornar? E aí está, dia 4 de abril, terça-feira, iniciando às 8 horas da manhã. É importante também comentar que ela não fecha durante o meio-dia. O pessoal que trabalha tem um intervalo durante esse período do meio-dia podem ir lá. E na Praça José Bonifácio, né, vai até às 17 horas. Tá certo. Obrigado e sucesso. É isso, Daniel. Feira da Agricultura Familiar retomando, também a UERGS enquanto instituição pensando e voltando as ações também para o turismo rural, ou seja, campus da UERGS Cachoeira do Sul, cheio de novidades aí para o ano que já está em andamento. De momento era isso, volto contigo para o estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Gente, olha essa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. A empresa produz molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos como maionese e mostarda. A Anvisa verificou falhas graves na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária. Além de problemas com higiene, a agência relatou falhas no controle de qualidade e segurança de matérias-primas e controle de pragas. Lotes de maionese vão ser recolhidos dos pontos de venda. A empresa Fugini disse que já alterou alguns procedimentos internos e apontou que não há nenhum lote com recall. E agora nós vamos ver o recado do nosso telespectador, da nossa telespectadora, no nosso primeiro bloco de interatividade. Vamos ouvir você. Gostamos de contar sempre com a sua opinião, com seu olhar atento a tudo que acontece à nossa volta. Quer participar? Quer contar a sua notícia?
Quer contar uma boa notícia? Mande no nosso WhatsApp, 51997697129. Esse é o número do nosso WhatsApp para você interagir. Tem as nossas lives também, com o mesmo conteúdo que está no ar na televisão. Você pode acompanhar no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vai escrevendo pra gente, já já a gente traz recados das lives, tá bom? Na telinha, a participação da Marlene. A água da Corsã no Piquiri tá com gosto de barro e com cheiro ruim. Fica aqui o alerta, então, pro pessoal da Corsã dar uma verificada nesta situação. Obrigado, Marlene. Silmar Afonso, de Cachoeira, no bairro Soares, o vento arrancou essa cerejeira. Graças a Deus, está tudo bem. Que bom que a árvore tinha ali uma certa distância da casa, né, Silmar? Obrigado aí pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, sobre os temporais de ontem. É hora de um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, na entrevista de hoje, nós vamos falar da duplicação da RSC 287. Concessionária alega que o movimento precisa dobrar para a arrecadação no pedágio ser suficiente para os investimentos. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Homerich fala do transtorno bipolar. Ela explica como a doença pode afetar o nosso cérebro. O intervalo é rápido, não saia daí. Estamos de volta na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa quinta-feira, obrigado pela companhia. Hora de almoço e a gente vai aqui atualizando informações, trocando informações com você. Vamos dar uma olhadinha em como está o tempo neste momento aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nossa câmera ao vivo externa aqui da cidade, mostrando aí o céu aparecendo, né, ainda com uma camada fina de nuvens. E essa é a tendência para o dia. Bom, nós vamos saber os detalhes do tempo na previsão. E já adianto, segue com possibilidade de chuva aqui em Cachoeira do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita nebulosidade após a chuva de ontem e ainda deve chover hoje. Mas ao longo do dia o sol pode aparecer. Temperatura mínima 21 graus e máxima 28. Sexta-feira tem prognósticos diferentes. Algumas centrais de meteorologia prevêem chuva, outras prevêem apenas pancadas isoladas em Cachoeira com aberturas de sol. Temperatura mínima 21 graus e máxima 29. Sábado a temperatura cai e o sol volta a predominar. Temperatura mínima 14 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia ainda deve ter chuva e tem risco de temporal no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, a precipitação pode ocorrer a qualquer momento do dia, intercalada com períodos de sol. Municípios da região central devem ter chuva um pouco mais expressiva. A atmosfera quente e úmida é que proporciona essa instabilidade com chuva na maioria dos locais no estado. Chuva que tende a ser irregular, com grande variabilidade de volumes de um ponto para outro. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 28. E também 28 na região central, em Santa Maria. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. E ainda sobre o tempo, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul registrou atendimento em 10 residências por conta do temporal no início da noite de ontem. Foram 8 destelhamentos parciais causados pelo vento e 2 causados por inundação. Árvores caíram e bloquearam 4 ruas aqui em Cachoeira. A equipe trabalhou até a madrugada de hoje, atendendo chamados da cidade e também do interior. A Defesa Civil tem estoque de material para cobrir as casas e deve receber hoje o que falta para a reconstrução. E aí no seu bairro, na sua rua, teve algum estrago também? Como é que foi a chuva? Chuva muito forte, vento? Na sua cidade, você que nos acompanha em outra região aqui do estado do Rio Grande do Sul, ou até mesmo do país, conte pra gente como está tudo por aí. Para participar do nosso NT Sul, o WhatsApp na tela para você, 51997697129. Mas, por aqui, promessa é dívida. Antes do intervalo eu falei que falaria do Facebook e do YouTube, então vamos para as redes sociais. No Facebook, a Márcia Azevedo, Valderez e Márcia, assistindo o programa do bairro Augusta. Grande abraço para os nossos amigos aí do bairro Augusta, a Márcia e também
a Valderez. Quem mais? Adriana Fraga está com a gente, a Maria Anita Rezende, a Suzana Hernandes, a Karina da Silva. Obrigado a vocês pelas mensagens, viu? Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Tainara está falando aqui sobre a questão do tempo, né? Os temporais de ontem. Essa árvore pode cair na casa de minha mãe, na rua Dom Feliciano. Já foi protocolado o pedido de corte 2 vezes, faz mais de ano e nada. Com o temporal caiu uma parte e interditou a rua. Olha aí, né? Uma árvore de grande porte. Então é importante que o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente avalie essa situação e autorize, né, efetivamente a retirada da árvore. Uma árvore que é de grande porte, ameaça ali, é um risco iminente, né? Quem mais? Temos mais participações? A Irene Friedrich, de Cachoeira do Sul. Nessa feira da UERGS vai ter a famosa barba de pau para fazer o ninho da Páscoa? Ela está perguntando aqui se vai ter, né? É tradição aqui em casa fazer isso e não consigo mais. Olha aí, obrigado Irene pela participação. Vamos verificar com o pessoal da UERGS aí se vai ter esse item disponível na feira, tá bom? Obrigado aí pela participação. Gente, 30 de março é Dia Mundial do Transtorno Bipolar. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Homerich explica como a doença pode afetar o nosso cérebro. Então hoje é o dia do TBH. Este transtorno que muitas vezes é um transtorno tão misterioso para nós. Então o transtorno bipolar de humor é um transtorno do cérebro que não tem cura, que é uma ausência ou um déficit de neurotransmissores no cérebro. E esse déficit de neurotransmissores, ele acarreta umas consequências muito particulares na pessoa. Períodos de depressão, com períodos de euforia e mania. Então, este transtorno, ele tem 2 momentos. O momento que a pessoa está em depressão ou o momento que a pessoa está eufórica. Quando ela está em depressão, e aí que entra a dificuldade de diagnosticar para TBH, que às vezes leva 10 anos, né, para diagnosticar, porque quando a pessoa está com uma depressão, normalmente ela é medicada, ela é tratada para depressão. Só que ela pode ser uma pessoa com transtorno bipolar de humor na versão depressiva. Aí a medicação é outra, né? Ela é diferente da depressão. Então, quando a pessoa está na fase depressiva, ela tem ideação suicida, ela quer ficar isolada, ela não quer conversa com ninguém, ela sente tristeza, ela sente angústia, ela sente todos aqueles fatores que a gente sabe que permeiam a depressão. Aí ela fica meses nesse comportamento depressivo, meses, né? E vai lá e trata e toma medicamento e nada resolve, porque não está tomando a medicação correta, não faz o tratamento correto. Aí um belo dia ela acorda de manhã, ela está plena. Ela entrou na fase eufórica. Na fase eufórica, a pessoa se sente megalomaníaca, poderosa, se sente muito bem, se sente com o domínio de tudo e de todos, se sente segura, empoderada. E muitas vezes, na fase maníaca, essa pessoa faz coisas que ela não faria se ela estivesse no seu juízo normal. Então, o portador de transtorno bipolar de humor, ele acarreta muita infelicidade por onde ele passa quando ele está na fase eufórica, porque ele tem atitudes que são atitudes que não tem nada a ver muitas vezes com a personalidade dele. Então, de repente, ele resolve jogar, ele resolve beber, ele resolve que ele pode fazer uma viagem se ter dinheiro para ir até a esquina. Ele tem ideias mirabolantes que isso pode afetar todo o contexto familiar. Porque muitas vezes a família não entende o que aquela pessoa está apresentando. A família não entende que ele está numa fase maníaca do transtorno bipolar de humor. E é mais difícil a gente tratar a pessoa quando ela está na fase eufórica do que quando ela está na fase depressiva. Porque na fase eufórica, o errado é tu, não é a pessoa, porque ela está se sentindo otimamente bem. Ela está eufórica, ela está, enfim, feliz, ela está alegre, ela está plena, tudo pode dar certo. Então fica muito difícil de tu fazer com que ela tenha acesso ao tratamento, porque ela vai resistir até o último minuto. Como eu disse para vocês, é um transtorno que não tem cura, mas ele tem tratamento. Ele tem o tratamento que deve ser seguido pela vida inteira para que a pessoa tenha
uma melhor qualidade de vida, para que ela tenha um controle sobre o seu transtorno, né? Então, um tratamento correto, combinado, sim, com uma qualidade de vida melhor, vai trazer um controle maior do transtorno para essa pessoa, deixando ela num patamar de segurança, aonde ela não vai ter crises, aonde ela não vai fazer mal nem para ela e nem aos outros. Então, por isso que todo transtorno mental, ele tem tratamento e ele precisa ser tratado, principalmente o TBAH, já que ele não tem cura. Ele é um transtorno que ele é um déficit de neurotransmissores no cérebro, né? Aqueles neurotransmissores que dão os nossos impulsos e as nossas emoções e que fazem a gente executar as coisas. A pessoa tem déficit. Se ela tem déficit, ela vai passar trabalho, então, com essa estabilidade de humor. Então, assim, ó, nesse dia hoje do transtorno bipolar de humor, não é um rótulo, não é feio ser TBAH. TBAH não tem cura, mas ele tem um tratamento que vai estabilizar para a vida toda. Vai proporcionar à pessoa uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não tenha transtorno bipolar de humor, desde que ela faça o tratamento, desde que ela se conscientize que ela é um TBAH, né? Aquilo que a gente chama de paciente ajuizado, quando o paciente sabe que ele é portador daquele transtorno e ele sabe que ele tem que se tratar. Então, ele fazendo o tratamento correto, ele pode ter uma vida normal. Então, assim, ó, hoje a gente traz esse tema de transtorno bipolar de humor e pede que as pessoas dentro de casa, eu sempre peço para que a gente se analise dentro de casa, para ver se a gente não tem algum tipo de transtorno, para ver se a gente não precisa procurar um atendimento psicológico, um atendimento médico para ser diagnosticado. Tudo aquilo que for diferente no nosso comportamento merece uma atenção maior. Até a próxima, pessoal. No segundo ano do Prêmio Melvin Jones, em Cachoeira do Sul, o Lions Club definiu o tema e vai premiar iniciativas de sucesso que inspirem boas práticas na defesa e preservação do meio ambiente. Thelma Tomás conversou com a presidente, Denise Caspani. A gente vai falar então sobre o segundo ano dessa iniciativa do Lions Club Cachoeira do Sul, Prêmio Melvin Jones, que pretende destacar e premiar iniciativas de um tema específico. Do meu lado está a presidente do Clube de Serviços, Denise Caspani, que vai falar sobre qual o tema elencado para este ano, destacando essas boas práticas, que falarão, então, motivados depois de uma palestra, né, depois de algumas iniciativas aí sobre qual o tema este ano. Nós falamos e mostramos no ano passado belíssimos trabalhos, né, sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Esse ano, qual é o tema, Denise? Boa tarde. Boa tarde a todos. O tema deste ano é meio ambiente. Lions Internacional tem 5 causas globais e uma delas é o meio ambiente. E é um tema muito transversal e deve comprometer toda a nossa sociedade. Então está sendo organizado, nós já temos uma comissão organizadora que está tratando do seminário, porque esse prêmio ele é dividido em 2 etapas. O seminário, onde trazemos pessoas que já têm comprovada experiência no tema, e a partir do seminário existe um período para que as pessoas que têm experiências exitosas, profissionais de qualquer área, que tenha alguma prática possa motivar ou exemplar outras pessoas em relação ao meio ambiente. Esse seminário acontece aberto, então, para essa exposição das boas práticas e a fim de inspirar e motivar depois a exposição dos trabalhos. A comissão começou a se reunir, essa semana já teve uma reunião e estão sendo definidas as questões de regulamento, público-alvo inclusive, porque vai ser um seminário eminentemente técnico, né? Então é necessário que a gente defina bem o público-alvo para que tudo que seja trabalhado tenha um proveito máximo. Então, essas coisas em tempo serão divulgadas, né, Thelma? E a gente agradece muito a parceria da TV Cachoeira e do Jornal do Povo, que são nossos parceiros nesse Prêmio Melvin Jones 2023. Já é o segundo ano, né? No primeiro ano a gente ainda estava sob os efeitos da pandemia da Covid-19, então foi tudo um pouco mais restrito e agora a gente espera, então, contar novamente com a mesma adesão que se viu acontecer na edição anterior. Ou mais ainda, né? Porque temos hoje um novo panorama e a Covid-19 foi um tema que
acabou trazendo, e é isso que acontece, as pessoas se interessam por áreas afins das suas atividades, né? Então, a gente percebeu um público muito maior da área da saúde, mas sim, conseguimos trazer o pessoal da Defesa Civil, da Educação, ainda com uma participação um pouco tímida, mas vieram, né? E a gente sabe que meio ambiente, ele é mais abrangente ainda, né? Então, é possível, e a gente está bem otimista em relação a isso, que o interesse por esse ano seja maior e que a gente tenha uma adesão maciça aí de todos que estão trabalhando nessa área tão necessária, tão importante e que é responsabilidade de cada um de nós. Importante destacar que a partir dessa premiação também são práticas que podem inspirar iniciativas que podem ser replicadas em outros lugares, em outros setores. A gente está falando de Cachoeira, mas pode percorrer o mundo, né, Denise? Com certeza. E a mostra, que deverá ser em outubro, 9 de outubro, já temos a data, ela tem esse propósito de dar visibilidade a práticas que já estão acontecendo, já estão em curso, para justamente inspirar outras pessoas, né? E troca de ideias também, porque a gente aprende muito quando conversa com pessoas que estão fazendo de forma diferente, né? Então, é isso aí, esse é o nosso propósito, é colocar o tema em destaque. Então tá aí, a gente antecipou algumas informações, né, Daniel, sobre como vai ser conduzida, né, essa iniciativa, mais uma vez, claro, contando com o nosso apoio, né, com o apoio da família TV Cachoeira. Denise deu um golinho aí do calendário que vai conduzir o Prêmio Melvin Jones no ano de 2023, o segundo ano. A gente acompanhou e mostrou aqui no NT Sul todas as iniciativas que estavam envolvendo a Covid-19 ainda no ano passado. Este ano, meio ambiente, sustentabilidade, a nossa realidade aí transformada em iniciativas que podem contribuir para que a gente tenha maior qualidade de vida e até inspirar a partir dessas propostas que serão apresentadas com vistas a essa premiação importante que o Lions está liderando, e a partir desse momento em que a comitiva e a comissão, né, que coordena esses trabalhos definir novos passos, nós como parceiros estaremos atualizando aqui no NT Sul para a comunidade cachoeirense. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Premiação tão importante para proporcionar a reflexão sobre o cuidado ao meio ambiente, não é? E dá tristeza quando a gente precisa relatar aqui no NT Sul situações de descarte incorreto no meio ambiente, no Rio Jacuí, que é um patrimônio tão importante, não apenas aqui do município, mas também do estado do Rio Grande do Sul. Assim como uma outra situação que eu lembro, né, numa outra estrada aqui de Cachoeira que a gente mostrou o dia desse, tinha sofá jogado, tanta coisa. Então, a gente precisa refletir realmente sobre o cuidado do nosso ambiente, do nosso planeta, da nossa cidade. Bom, agora a gente fala da duplicação da RSC 287. A concessionária Rota de Santa Maria vai para o seu terceiro ano de contrato. Até o momento, a principal intervenção foi a construção dos pedágios. Na conversa com o repórter Bernardo Miller, o diretor-geral da empresa explicou as repercussões da audiência pública. Daniel, na semana passada nós comentamos aqui no NT Sul, trouxemos esse conteúdo sobre a audiência pública que ocorreu em Porto Alegre, lá na Assembleia Legislativa. Essa audiência pública que envolveu políticos, governo do estado e também a concessionária Rota de Santa Maria, que é a empresa responsável pela duplicação e manutenção da RSC 287, uma das principais rodovias aqui do estado. Cachoeira do Sul está posicionada talvez diante das grandes ligações por parte do interior até a região metropolitana, a 287 e também a 290, e por coincidência as duas têm essa discussão envolvendo a duplicação, mas nesse caso é o assunto específico da 287. Está conosco Renato Bortoletti, que é o representante da Rota de Santa Maria e que comanda toda essa operação por parte da empresa ligada ao Grupo Sacir. Renato, primeiramente, bom dia. Fala um pouco sobre os resultados dessa audiência, essa discussão que ocorreu em Porto Alegre, onde foram colocadas sugestões para uma questão de revisão de duplicação envolvendo a 287, principalmente nessa região de Cachoeira do Sul até o município de Santa Maria. A ideia da audiência pública é algo que já vem sendo debatido desde o início
da operação pela concessionária. A concessionária tem estado sempre presente nos municípios, buscando um diálogo, buscando entender as necessidades e os anseios da população, explicando um pouco o mecanismo contratual nosso, quais são as etapas do nosso contrato e os tempos de duplicação e, obviamente, os tempos também de outras obras que a gente realiza antes da etapa da duplicação. Então, essa audiência, basicamente, o intuito dela é fomentada principalmente pelos representantes públicos da região de Cachoeira até Santa Maria, encabeçada aí pela AM Centro, Associação dos Municípios da região, foi exatamente ver a possibilidade, em conjunto com a Secretaria de Parceria, em conjunto com a concessionária, de uma possível antecipação do processo de duplicação da rodovia. Só para ser muito breve e específico, lembrando como é que está previsto a duplicação em todo o trecho da 287, né? Então, o contrato traz uma duplicação que se inicia em Itabaí até Santa Maria, priorizando os trechos urbanos. Então, os municípios que estão aí, os trechos urbanos dos municípios que estão lindeiros à rodovia, são priorizados nessa ideia de duplicação, tá? E depois, dentro do contrato, é distribuído até o 9º ano a duplicação dos trechos rurais de Itabaí até Novo Cabrais, tá? E o nosso contrato, o que ele prevê? Que existe um gatilho de tráfego, existe um acionamento de um mecanismo contratual que quando a média de veículos na rodovia chega a 18 mil veículos diário, se aciona o gatilho de tráfego para a duplicação do trecho entre Novo Cabrais e Santa Maria. Então, exatamente esse ponto que foi discutido de se antecipar, antes de atingir o gatilho de tráfego, se antecipar essa duplicação, tá? A concessionária foi muito clara e transparente, e a Secretaria de Parcerias também, e o processo, basicamente, desse mecanismo a gente entender qual seria as bondades e os benefícios para a região dessa antecipação de duplicação, que também acelera o mecanismo econômico de toda a região, acelera o agronegócio, mas, obviamente, como se trata de uma antecipação de investimentos, teria também um aumento tarifário aí que teria que ser levado pelo poder público para uma audiência pública. Então, basicamente, o que foi discutido nessa reunião foi exatamente o formato que seria feito. Renato, só voltando para o início da nossa conversa, sobre aquela questão contratual que você falou sobre o gatilho, em torno de 18 mil veículos passarem pela rodovia. Hoje, a 287 opera em quantos mil veículos, numa questão de média que vocês calculam? E se essa discussão que vocês tiverem aí como diretor, falando especificamente da Rota de Santa Maria, qual seria o reajuste em caso de uma antecipação dessa duplicação nesse trecho aqui específico? Olha, a composição contratual para o gatilho de tráfego, ele não é acionado em função da média de veículos em toda a rodovia. Ele é calculado em função dos segmentos de rodovia. Quer dizer, então vocês que conhecem um pouco mais o contrato, esse contrato ele foi dividido em 11 segmentos de rodovia, tá? Então, o que a gente está falando, basicamente, são os 3 últimos segmentos da rodovia, basicamente entre Novo Cabrais e Santa Maria, tá? O trecho especificamente, próximo à Praça de Paraíso do Sul ali, a gente tem aí menos da metade do que é previsto do gatilho de tráfego. A gente está abaixo dos 9 mil veículos diários, tá? E o trecho já de Santa Maria, que seria entre Santa Maria e Quarta Colônia, a gente já está com um número melhor, já está em torno de 12 mil veículos de média diária ao longo da rodovia. Então, esses são os pontos de aferição, os principais pontos de aferição de gatilho de tráfego, tá? Os trechos aqui, por exemplo, de Venâncio Aires, que é o principal ponto, dando um exemplo, a Praça de Venâncio Aires, ela comporta hoje praticamente 50% de toda a arrecadação da rodovia. Tá? Então, não existe uma distribuição homogênea do tráfego, existem pontos de maior tráfego e por isso que esses pontos, tanto contratualmente, tem uma previsão de antecipação de duplicação ou de priorização, não é antecipação, de priorização de duplicação, exatamente para a gente ter um melhor nível de serviço da rodovia para o usuário que sai de Santa Maria e vai até Porto Alegre, nesse trecho principalmente, ter mais conforto e conseguir chegar a tempo. Na verdade, a gente busca até antecipar o que ele geralmente tem de tempo aí de percurso nesse trecho. Ok, Renato. Então seria, de uma forma mais clara, precisa dobrar o fluxo nessa região, aumentar a arrecadação para a rodovia não se tornar algo colapso de diversos veículos para conseguir fazer esse encaixe. É mais ou menos por aí.
Exatamente, você resumiu de forma muito correta o que a gente chama dentro da linguagem de trânsito, de fluxo veicular, a gente chama de nível de serviço. Então, hoje, o nível de serviço avalia exatamente os pontos de ultrapassagem, velocidade média da rodovia, tipo de veículo que está circulando na rodovia. Então, em função disso, quando você atingir esse gatilho de tráfego, ele necessita realmente fazer a duplicação. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade e vocês estão vendo aí, a gente não vai deixar esquecido o trecho Novo Cabrais da Santa Maria, muito pelo contrário, para exatamente compensar, a gente vem priorizando uma série de trabalhos aí. Então, o que é muito importante numa rodovia como a 287? É uma rodovia que tem hoje 50% da arrecadação em veículos comerciais, em caminhões, e, obviamente, a gente tem que ter esse olhar especial para o amigo caminhoneiro e também para o agronegócio e para toda a indústria da região. Então, a gente vem priorizando as terceiras faixas que tem que ser construída nesse trecho entre Santa Maria e Novo Cabrais. Então, a gente já está operando aí na construção da terceira faixa próxima ali do quilômetro 219, onde a gente tem a ponte que cruza por cima da via férrea. Então, a gente vai fazer também o trabalho das melhorias dos acessos, que são previstos no contrato, 11 acessos e melhorias, 12 acessos e melhorias, mais ou menos, entre Novo Cabrais e Santa Maria. Renato, falando em agronegócio que você comentou, em atender às necessidades desse produtor, ano passado eu estive muito próximo ali ao pedágio de Paraíso do Sul. A gente fez um conteúdo numa solicitação que partiu através do nosso WhatsApp que a gente recebeu, que é sobre as rotas de fuga, que a concessionária Rota de Santa Maria acabou retirando principalmente os acessos às lavouras ali da redondeza. A gente fez esse conteúdo, inclusive repercutiu bastante, chegou a ultrapassar cerca de 600 mil visualizações nas redes sociais envolvendo essa questão. O que se pode atualizar sobre essas rotas de fuga e essa negociação com esses moradores que ficam próximos ao pedágio, principalmente ali de Paraíso, que foi a situação que a gente abordou? O que você pode atualizar? Olha, na verdade, a situação que ocorreu em Paraíso, que ocorre em algumas praças de pedágio, quem estiver passando pela praça de pedágio de Candelária e de Venâncio Aires, vai ver a construção de vias auxiliares, que eram situações pré-existentes. Basicamente, não é tanto a questão de rota de fuga. Existe uma normativa do DAER, quer dizer, que estabelece que 1 quilômetro antes e 1 quilômetro depois de uma praça de pedágio não pode ter nenhum acesso direto à rodovia. Então, basicamente, o que a gente está tratando ali não são rotas de fugas, são adequações normativas à normativa do DAER, que é a normativa vigente em nosso contrato aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, para a questão de segurança do usuário e acesso direto aí a rodovia na entrada e na saída das praças de pedágio. Então, não é tanto uma questão de rota de fuga, a gente também olha isso, a gente busca evitar qualquer possibilidade de rota de fuga, mas no caso aí não foi um tema de rota de fuga, foi um tema que existia uma determinada fazenda, existia vários pontos de acesso por rodovias auxiliares, e ela tinha também um acesso que era direto pela 287. Lembrando que esses acessos, grande parte, ao longo dos anos, nunca foram regularizados perante o DAER, né? E perante a EGR também. Isso é um ponto importante. Agradeço até a tua pergunta, porque é um momento agora, não somente nas praças de pedágio, a gente está fazendo um chamamento público e uma notificação para que todos os lindeiros, todos que vivem próximo ali à rodovia ou diretamente têm acesso diretamente à rodovia, busquem a rota de Santa Maria. A gente está fazendo a notificação formal, mas a gente tem os meios de comunicação direta, tanto redes sociais como o nosso 0800 1287. E a alternativa naquele momento foi cortar esses acessos, talvez seria a melhor saída? Veja só, aquele caso específico, a fazenda em questão, ela tinha várias outras alternativas de acesso, não era um único acesso. Ele fez uma abertura de um acesso direto à rodovia, muito próximo à praça de pedágio, e normativamente não atendia, entendeu? Então, se fosse o único ponto de acesso, a gente teria que trabalhar em conjunto com ele, poder público, uma alternativa de uma via marginal para ele poder conectar a rodovia 1.000 metros de distância da praça de pedágio. Isso é um tema normativo, não é uma imposição da concessionária ou não é uma vontade ou um capricho da concessionária.
Ok, Renato, obrigado por nos atender, sucesso e bom trabalho à frente da Rota de Santa Maria e que a duplicação dê andamento de fato agora no ano de 2023. Obrigado pela oportunidade e bom fim de semana para vocês. Trafeguem com cuidado na rodovia e precisando a gente está aqui à disposição. Informações importantes, né, sobre esta importante rodovia da região central do Rio Grande do Sul, RSC 287. E agora nós vamos falar sobre as mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Está com a gente aqui a Lucimere Maria Beck, mandando mensagem no nosso canal do YouTube. A Laureci Luz também interagindo no Facebook. A Tereza Lopes, obrigado a vocês pelos recados. Para você participar, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Tanto para a sua participação ao vivo aqui no NT Sul, quanto para sugerir uma reportagem, para sugerir uma entrevista, né? Fazer uma pergunta, fique à vontade para usar esse canal importante de interatividade e me acompanhe aqui para a telinha. Olha só, a resposta da Chayane Agni é uma questão que foi levantada por uma outra telespectadora. Feira da Agricultura Familiar da UERGS vai ter barba de pau para venda na semana que vem. Produtora Maria vai levar. Olha aí, então, respondida a questão que a telespectadora levantou anteriormente, né? Se teria este material disponível lá na feira. Quem mais? Participação aqui do Marcelo Pérez. Sabe informar o que está acontecendo com a rede de telefone da Vivo? Há 2 dias não funciona direito. Marcelo, obrigado pela participação. Realmente nós não temos informações sobre isso. De todo modo, já abrimos aqui a questão, né? Se outros telespectadores eventualmente também estiverem enfrentando o mesmo problema, fiquem à vontade para relatar no nosso WhatsApp e a gente vai atrás de respostas. Quem mais? Viu Ney Dias. A empresa TNSG precisa colocar o ônibus para o FSM, que passe pelo Hotel União, a partir das 5h30, para que os alunos tenham opção. Ontem tomamos um banho de chuva para descer até as 5 esquinas. Está aí, então, a reivindicação do Vilney Dias. Obrigado, Vilney, pela participação e pelo relato, né? Essa questão do ônibus, ela já é antiga aqui em Cachoeira do Sul e a gente precisa ter um melhor regramento, sendo que o desfecho, a solução definitiva, é a licitação do transporte coletivo urbano, que tem anos, né, que infelizmente temos aí no discurso e ainda não saiu do papel. Quem mais? Simone Lange está participando com a gente. Aqui no bairro Gonçalves deixam cavalos soltos pela rua. Isso pode causar acidentes. Gostaria de alertar a prefeitura para recolher estes animais. Obrigado, Simone, pela participação. Deixamos aqui este alerta importante, então, para o setor de meio ambiente, né? Que um cavalo que fica solto em via pública é ali um risco iminente de um acidente. E a gente reitera sempre, né, quando recebemos esse tipo de mensagens, que a responsabilidade, essencialmente, fundamentalmente, é do proprietário, do dono desse animal, né? Então precisa ter a responsabilidade de mantê-lo no ambiente adequado e que ele não tenha acesso a uma via pública, né? Muito obrigado a você de casa pela participação, pelo seu recado. E a gente destaca aqui algumas perguntas que chegam nos nossos momentos de interatividade, que eventualmente nós não temos a resposta de imediato. Na segunda-feira, a gente sempre tem aqui um repórter ao vivo comigo no estúdio que vai apurar essas informações e trazer respostas para essas demandas da nossa comunidade. Então participe com a gente, faça o NT Sul com a gente, trazendo a sua sugestão, a sua demanda, a sua boa notícia também, e a gente dá uma amplitude ainda maior para tudo que acontece na nossa comunidade. Minha gente, o NT Sul de hoje já está chegando ao fim, mas em facebook.com/TV Cachoeira você continua acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente já está de volta ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, continue ligado na programação da Novo Tempo e até amanhã. Tchau!